E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre o assunto que a gente estava falando na aula passada. A gente vai terminar a democracia populista. Esse período também é chamado de crise do populismo. A gente vai ver os últimos dois presidentes, o Jânio Quadros e o Jango, que é o João Goulart. Você vai ver que vão ser só 4 aninhos hoje, que foi uma época bem treta, então a gente vai ver com um pouquinho mais de profundidade. E hoje a aula também vai ser um pouquinho mais curta, que são menos presidentes. E, bom, é basicamente isso, o que eu falo sempre e vou repetir. Se tiverem qualquer sugestão e feedback, eu fico muito feliz em receber. Vocês têm meu número e podem entrar em contato, que eu vou ficar muito feliz de poder conversar com vocês. É basicamente isso, gente, então vamos começar a aula. Bom, gente, para a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o governo de Jânio Quadros, um cara que governou o Brasil só durante 7 meses, um governo bem curtinho. Mas bom, gente, antes de falar sobre o governo de Jânio Quadros, a gente tem que falar um pouco sobre a figura desse cara, a figura sobre esse político que foi o Jânio Quadros. A primeira coisa importante falar é que ele era um cara completamente caricato. Na verdade, acho que ele foi o político brasileiro mais caricato que a gente teve, pelo menos até agora, acho que até hoje. Ele teve uma ascensão política muito rápido, ele veio com essa origem política de São Paulo. Ele foi vereador, prefeito, deputado estadual, até governador, e eventualmente ele foi eleito. Mas o que fez dele ser um cara tão caricato? A principal coisa, a principal ideia que ele trazia para as campanhas políticas dele e para os governos dele era essa ideia de que ele tentava romper com a velha política. Ou seja, ele não tinha a cara dos políticos tradicionais. Ele o tempo inteiro ficava tentando trazer essa ideia de que ele era muito mais parecido com o povo, ele era um cara do povo, ele era um cara do povão. E como que ele fazia isso? Ele era um cara profundamente caricato. Cara, ele andava tudo torto, ele era conhecido por usar muitos ternos gastos propositalmente, para ele ficar diferente dos outros políticos mesmo. Ele também colocava farinha nos próprios ombros para parecer que ele tinha caspa. Também um momento que ficou muito conhecido, uma vez que ele foi visto comendo um pão com mortadela no meio de uma praça, e na metade do lanche ele para de comer e enfia no bolso. Ele fez vários desses movimentos para que ele causasse essa ideia de que ele era parte do povo, ele era um cara comum, ele rompia com a política velha. O fato interessante também é que ele era muito bem recebido pelos intelectuais, ele era um professor, ele era um respeitado pelos intelectuais. E para externalizar todo esse lado intelectual dele, ele tinha uma fala muito sofisticada, ele tinha um vocabulário sofisticado. Tanto que a frase mais famosa dele, na verdade, é quando perguntam para ele por que ele gosta de beber, ele curtia beber. E ele responde: bebo, pois líquido é, se sólido fosse, comê-lo-ei. É um jeito super complexo de responder uma pergunta super simples, e ficou muito emblemático essa frase para trazer esse lado que ele tinha, esse vocabulário tão difícil que acabou ficando bem conhecido. E bom, e foi o que eu comentei para vocês, eventualmente no ano de 1961 ele acaba sendo eleito como presidente do Brasil. Ele foi eleito com uma coligação de vários partidos pequenos. Inicialmente ele não estava associado com nenhum partido grande. Quais eram os partidos grandes? Só lembrar: PDT, Partido dos Trabalhadores, varguista, PSD, também varguista, e a UDN, os liberais. Inicialmente ele era fruto de uma coligação partidária. Eventualmente a UDN também acaba apoiando a candidatura dele, vendo que ele é um candidato muito forte e que ele tendia mais para os liberais. Então a UDN acaba apoiando essa coligação partidária. Só uma coisa bizarra que acontece sobre o governo dele é que o Jango é eleito como vice. Mas pô, como é que o Jango, que na verdade era o principal político varguista, acaba sendo eleito com o Jânio, sendo que era um cara atrelado ao UDN, atrelado aos liberais? Bom, isso aconteceu porque na época a eleição era um pouquinho diferente de hoje em dia. O vice-presidente ele podia ser eleito com um presidente que não era da própria chapa. Era como se fosse político, a gente elegeu o Bolsonaro com a Manuela Dávila de vice. Ou seja, por mais que eles fizessem parte de chapas diferentes, na hora de votar, na época, você não votava na chapa, e sim no presidente. Ou seja, primeiro você votava em qual presidente você queria, depois em qual vice. O presidente com mais votos foi o Jânio, mas o vice-presidente foi o Jango. Ou seja, presidente e vice de chapas diferentes foram eleitos. Eu sei que isso parece esquisito, mas na época a Constituição permitia isso. Ou seja, um cara associado aos conservadores liberais foi eleito, e de vice um cara atrelado aos sindicatos varguistas foi eleito. É esquisito mesmo, mas a Constituição permitia na época. E outra coisa muito importante também, a ideia da vassoura. Toda a campanha política dele foi baseada na ideia da vassourinha, a ideia de que ele ia varrer a corrupção. Em diversos eventos políticos ele ia com uma vassoura na mão,
movimentos que apoiavam ele usavam vassoura. Essa ideia da vassoura acabou ficando muito presente na campanha política dele. Tanto que tem até aquela musiquinha que foi feita na campanha política dele, que também ficou muito famosa. Mas bom, falando agora sobre o governo de Jânio Quadros. Ele é um governo bem bizarro, na verdade, cheio de contrariedades. Quais foram elas? Do ponto de vista econômico, o que ele fez? Ele teve uma política de austeridade econômica. O que foi isso? Ele não teve uma política varguista econômica, ou seja, ele não teve o esforço de beneficiar o trabalhador como era esperado de um varguista. Pelo contrário, ele tentou conter a crise. Tem que lembrar, o governo pós-JK estava uma inflação absurda e uma dívida externa gigantesca. Todos aqueles projetos desenvolvimentistas acabaram tendo várias consequências para a economia brasileira. E bom, o que ele fez? Primeira coisa, congelamento de salários. É óbvio que todo mundo ficou muito revoltado com o congelamento de salários. Outra coisa, ele tirou vários subsídios que o governo punha, em especial na produção de trigo e gasolina, ou seja, o pão e a gasolina ficou mais caro, coisa que também gerou impopularidade. Outro ponto importante do governo dele também são medidas de cunho moral, são restrições morais que ele põe. Jânio Quadros, muito no começo do governo dele ainda, ele pôs várias restrições desse tipo, como por exemplo, não podia usar biquíni em praia, ele proibiu a rinha de galo, ele restringiu a corrida de cavalo só aos finais de semanas e feriados. Ele proibiu o uso de lança-perfume. Lança-perfume é uma droga feita de solvente, eu tenho certeza que vocês conhecem, lança, que a galera usa na baladinha. A propósito, não usem lança, tá gente, faz muito mal, é sério. Mas na época o lança-perfume era muito popular, principalmente no carnaval. Então, todas essas medidas, claramente de cunho moral, também acabaram trazendo uma imagem ruim para o Jânio. As coisas eram muito populares na época, e claramente não foram medidas políticas, e sim morais. Que também é estranho você pensar que essas ideias morais não condiziam muito com a política dele. Por isso que isso caracteriza algumas das medidas do Jânio que são meio contraditórias, que são difíceis de entender. E por último, a mais emblemática e com certeza a mais importante de todas elas é a política externa independente de Jânio Quadros. O que foi a política externa independente de Jânio Quadros? Tem que lembrar, gente, o Jânio Quadros está no contexto da Guerra Fria. Lembra lá que eu falei na última aula? Contexto da Guerra Fria. Automaticamente, os países tinham que associar um bloco. O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos ou o bloco soviético liderado pela União Soviética. Desde o governo Dutra, o Brasil sempre se aliou aos Estados Unidos, sempre se aliou ao bloco capitalista. E o Jânio Quadros, como um cara mais liberal, um cara mais de direita, era esperado que ele fizesse isso, só que ele fez exatamente o contrário. Por mais que ele tivesse medidas de austeridade econômica, que era uma postura mais esperada desse governo, ele faz exatamente o contrário. Ele se aproxima de países tipicamente do bloco soviético. Cuba, rapidinho gente, não sei se em 1959 aconteceu a Revolução Cubana, quando dois caras chamados Che Guevara e Fidel Castro tomaram conta de Cuba, um país que era associado aos Estados Unidos, e fizeram a Revolução Cubana. Anos depois eles se proclamaram socialistas e se tornaram o principal líder do bloco socialista dentro do continente americano. China também, nos anos 50 aconteceu a Revolução Chinesa, onde um cara chamado Mao Tse-tung destituiu o governo e instaurou um governo comunista. O governo de Jânio Quadros, ele tenta se aproximar desses três países, e também a União Soviética, desses três países, que era completamente contrassenso do que se esperava do governo dele. E o evento mais emblemático de todos esses é quando o Che Guevara, o principal guerrilheiro da Revolução Cubana, ele vem para o Brasil em uma missão diplomática e o Jânio Quadros condecora ele com uma estrela do Cruzeiro do Sul. A estrela do Cruzeiro do Sul é a nomeação mais... Na verdade, é a maior nomeação que um estrangeiro consegue receber. É uma homenagem de alto valor. Na verdade, essa é a honra maior que o Estado brasileiro dá a um estrangeiro. E existem alguns motivos que as pessoas associam a essa nomeação. Tem toda uma questão religiosa de como o Brasil tentou negociar a liberação de alguns bispos que estavam sendo presos em Cuba por causa de uma perseguição religiosa e tudo mais. Mas o fato é que no momento em que Jânio Quadros ele condecora o Che Guevara, isso acabou causando um estresse totalmente generalizado dentro da política brasileira. Por mais que fosse realmente comum dar essa condecoração a líderes políticos que vinham até o Brasil, porque o Che Guevara estava em uma missão diplomática aqui no Brasil, é relativamente comum, devido a essa fragilidade da Guerra Fria, que a gente tem que pensar o seguinte, gente. Isso aqui é 1961, a Revolução Cubana foi em 59. Fazia só 2 anos que tínhamos a Revolução Cubana. E isso foi no auge da Guerra Fria, ou seja, o momento era muito delicado. Quando o Jânio Quadros faz isso, foi o que eu falei, toda a política brasileira entra em choque.
Então, nesse momento, depois de 7 meses de governo, o governo de Jânio Quadros já estava muito instável, toda essa contrariedade política. Gente, o vestibular sempre bate na tecla da política externa independente, não pode esquecer. Por mais que ele tivesse esse governo mais voltado para o liberal, mais liberado para a UDN, a política externa era completamente contraditória, ou seja, ele tenta fugir da lógica da Guerra Fria. Ele não automaticamente se aliou aos Estados Unidos, ele tenta se aproximar do bloco socialista para ficar no meio termo, porque ele nunca corta a relação com os Estados Unidos, ou seja, ele tenta fazer um meio termo. Por isso que ele tenta uma política externa independente, ele foge do que é esperado na Guerra Fria. Agora, beleza, vocês já estão vendo já como o jeito que o Jânio Quadros está levando o governo dele está tendendo ao caos absoluto. Não é à toa que depois desse momento ele perde a base de apoio dele, ou seja, a galera da UDN, a galera liberal, direita, para de apoiar ele, por causa de toda essa treta da política independente. E ele renuncia. Mas no momento da renúncia específico dele, é interessante que o Jango ele não estava no Brasil. Um dos jeitos da aproximação que o Jânio tentou fazer entre China e Brasil foi mandar uma missão comercial liderada pelo Jango para a China. Ou seja, durante a renúncia de Jânio Quadros, o Jango não estava no Brasil, ele estava na China. Mas por que eu escrevi que ela foi dramática, a renúncia do Jânio? Porque ele, na verdade, hoje os historiadores olham para esse momento e vê que tem uma... Ele mesmo descreve vários anos depois como um blefe. Quando ele entrega a carta de renúncia, ele esperava que fosse ter uma gigantesca comoção popular pedindo para que as pessoas não renunciassem e o parlamento fosse concordar com a população. Ele esperava que isso fosse acontecer, que o parlamento fosse pedir para ele ficar em decorrência da comoção popular. Porque ele sabia que todo mundo tinha medo do Jango assumir, porque o Jango, comentei para vocês, ele é um cara associado aos sindicalistas, ou seja, todos os militares, principalmente os militares, a galera mais radical direita, tinha muito medo do Jango assumir a presidência. Porque como ele era um cara muito mais atrelado aos sindicalistas, eles viam que o Jango, na real, era um cara bem mais de esquerda que o Jânio. Por mais que o Jango ele não fosse um socialista, ele era um cara muito próximo da esquerda, por causa da questão dos sindicatos. Então o parlamento o Congresso tinha muito medo do Jango assumir a presidência. Então o Jânio meio que contava com isso. Ele contava que as pessoas iam pedir para ele ficar. O problema é que quando ele apresenta a carta de renúncia junto com uma carta aberta para a população, as pessoas não pedem para que ele fique. E o Congresso rapidamente aprova a renúncia dele. Ou seja, esse blefe que ele tenta dar, falha. E ele acaba renunciando de verdade. Na verdade, ele até escreve, eu comentei para você, ele entrega tanta carta de renúncia para o Congresso, como ele entrega também essa carta aberta. Essa carta aberta, na verdade, ela se parece muito com aquela carta testamento do Getúlio Vargas. Você vê que ele tentou emplacar a mesma estratégia com essa carta, só que não colou. Ou seja, esse plano dele de blefe acabou indo por água abaixo e ele acaba renunciando de verdade e ele acaba renunciando de verdade, e isso marca o final desses 7 meses do governo de Jânio Quadros. E agora, com o Jango na China ainda, o Jânio Quadros é destituído da presidência. E agora a gente vai ver o que aconteceu depois que o Jânio Quadros renuncia e o Jango está na China. Vamos lá. Bom, gente, agora para finalizar a aula de hoje, não só finalizar a de hoje, mas finalizar toda a República Populista, na verdade, a gente vai falar sobre o governo do Jango, o governo de João Goulart. Bom, comentei para vocês, o João Goulart estava na China e a coisa que marca esse começo, que ele ainda não estava no Brasil e o Jânio Quadros renuncia, a primeira coisa mais importante é isso aqui, ó. Tanto os militares como os setores mais conservadores, eles não queriam que o Jango assumisse. Na verdade, esses setores eles pretendiam dar um golpe de Estado para que fosse impedido que o Jango assumisse o governo. Foi o que eu falei, gente. Tem que imaginar o contexto da Guerra Fria, a doutrina de segurança nacional, lembra da última aula? Esse medo da ameaça comunista. Foi o que eu falei para vocês, gente. É difícil associar o Jango ao socialismo. Por mais que ele não esteja associado diretamente ao socialismo, como ele era um cara sindicalista, ele era um cara próximo dos sindicalistas, e o líder da esquerda, todo mundo, na verdade, nessa época que era associado à esquerda, era taxado como comunista e socialista. Tem que lembrar, o contexto da Guerra Fria era uma condição de polarização política. As coisas eram bem mais radicais. Mas que eu falei, por mais que ele não fosse associado, é difícil associar ele ao socialismo, ele ainda assim era tratado como uma ameaça comunista, doutrina de segurança nacional. E outra coisa importante falar também, gente, quando você fala militares, não são todos os militares, tá? Na verdade, teve uma rachadura entre os militares nessa época, entre os legalistas e os golpistas.
Tanto que teve a campanha legalista, a campanha da legalidade. A campanha da legalidade foi um grupo de militares e políticos que acreditavam que a Constituição devia ser cumprida e o Jango deveria sim continuar, deveria sim assumir a presidência da República. Eles são chamados de legalistas. Os golpistas são os militares que acham que não, que exigem que a posse de Jânio Quadros devia ser impedida. O principal líder dessa campanha legalista é o Brizola. Ele era o governador do Rio Grande do Sul na época, ele era cunhado do Jango. Ele foi um dos caras que foi responsável pela volta da China. Tem uma altas teorias da conspiração que fala que diziam que o avião do Jango ia cair e tudo mais. O fato é que ele é um cara que, o Brizola ele é um cara que traz o Jango de volta para o Brasil e acaba trazendo vários militares para esse movimento legalista. O fato é que o Jango ele consegue sim assumir o poder, só que ele assume com uma condição, na verdade. Ele tem os seus poderes de presidência restringidos. Como que ele tem? Com isso aqui, ó. A emenda constitucional número 4, o Brasil se torna uma república parlamentar. Só uma revisão rápida, gente. Parlamentar é um modelo de governo onde o líder, a figura central de poder do governo, tem seus poderes reduzidos. Lembra? O Brasil já foi uma monarquia parlamentar, lá no Parlamentarismo às Avessas, Dom Pedro II, dá uma lembradinha, se quiser dar uma revida nos vídeos é bom também, do Segundo Reinado. Mas, ou seja, essa época ela faz parte de uma experiência parlamentar. Durante esses só 2 aninhos, de 1961 a 1964, o Brasil foi uma república parlamentar. O vestibular às vezes pega mais na questão da experiência parlamentar, às vezes pergunta bastante. Esses 2 momentos políticos onde o Brasil foi parlamentar, tanto no Segundo Reinado, parlamentarismo às avessas, como nessa época, a emenda constitucional número 4 durante o governo Jango, o governo de João Goulart, que foi parlamentar. Mas bom, é claro que isso foi uma tentativa de enfraquecer o governo Jango, foi que nem eu falei para vocês, o parlamentarismo ele esvazia o poder da figura central e entrega parte desse poder para o primeiro-ministro, ou no caso do Brasil, 3 primeiros-ministros que foram escolhidos. Um deles é até o Tancredo Neves, ele é uma figura importante lá na frente que a gente vai falar sobre ele. E bom, fato é que durante esse período de parlamentarismo, o Jango ele é meio que congelado dentro do Congresso. Ele perde muita autonomia, todos os projetos que ele tenta passar são reprovados. E depois desse congelamento político durante o parlamentarismo, acontece um plebiscito. O plebiscito é uma votação, na verdade é uma votação que o governo faz para descobrir a opinião da população. Todo mundo tem que votar e falar o que eles acham. Como a emenda constitucional número 4 foi aprovada, foram só os políticos que fizeram lá rapidão enquanto o Jango voltava. Agora os políticos tinham que ouvir da população o que eles queriam. Depois desses anos com o parlamentarismo, se eles pretendiam continuar com o parlamentarismo, ou eles queriam voltar ao presidencialismo. O plebiscito, depois do resultado do plebiscito, a maior parte da população se declara como preferível ao presidencialismo. O que isso queria dizer? Queria dizer que agora o Jango estava restituído dos poderes de toda a autonomia que um presidente da República tem dentro de um presidencialismo, que é muita coisa. Esse é o natural de um presidencialismo. Um presidente tem muita autonomia, é natural. Mas bom, o que são as coisas mais importantes para a gente falar sobre o governo de Jango nessa volta presidencialista? Durante esse congelamento político que ele teve, ele acabou se aproximando das suas bases de apoio. Cada vez mais, aqui nesse contexto onde ele é congelado, ele vai perdendo apoio político. Foi o que eu falei, radicalização da Guerra Fria, doutrina de segurança nacional, medo comunista, ele vai perdendo apoio. Então o que ele faz para se manter bem na política? Ele cada vez fortalece mais suas bases, ou seja, ele se aproxima ainda mais dos sindicatos e ainda mais dos trabalhadores. O problema é que essa aproximação acaba gerando uma pressão política nele, onde ele tinha que acelerar as mudanças que beneficiariam esses grupos sociais, que beneficiariam os sindicatos, os trabalhadores. Esses grupos começam a fazer pressão para agilizar essas mudanças. E os 2 reflexos disso são o plano trienal e as reformas de base. Primeiramente, o que foi o plano trienal? Foi um plano, na verdade, para tentar dar uma resgatada na economia do Brasil. Foi que eu não falei para vocês, assim como no governo de Jânio Quadros, a economia estava bem zoada. Inflação muito alta, já tinha chegado já em 70%, e a dívida externa estava muito grande. Então, o plano trienal foi uma tentativa de não só conter a inflação, como também reaquecer a indústria, mas com aquela lógica de Juscelino Kubitschek, desenvolvimentalista e tudo mais. Bem varguista, bem intervencionista, bem com cara de Vargas mesmo. Tem que lembrar, o Jango ele é meio que um herdeiro varguista, muita gente chamava ele assim.
E a mais importante, na verdade, são as reformas de base. As reformas de base eram várias mudanças políticas, não só políticas, mas como administrativas, agrárias, financeiras e tributárias. Ou seja, o Jango ele pretendia fazer mudanças estruturais no país nessas três áreas, ele pretendia dar uma mudada na cara do país. E algumas delas eram até constitucionais, ou seja, para ver como essa mudança era realmente radical em como o Brasil funciona. E bom, quando essas mudanças são anunciadas claramente para atender as demandas da base de apoio, que estava sendo cada vez mais pressionado, todo o Brasil, na verdade, entra em um caos absoluto, porque essas mudanças eram bem intensas, eram mudanças de base mesmo. Então acontece uma polarização política. Bom, na verdade, gente, a polarização política não acontece aqui, ela estava acontecendo há muito tempo. Desde o governo de Jânio Quadros, a polarização política já estava completamente intensa no Brasil. As pessoas se dividindo entre esquerda e direita, as pessoas que apoiavam o Jango, as pessoas que apoiavam que o Jango continuasse o governo e fizesse reforma de base, contra as pessoas que apoiavam que o Jango fosse destituído como presidente do Brasil. Por mais que essa polarização já estivesse acontecendo, depois do anúncio das reformas de base, a polarização fica muito mais intensa. E os dois eventos que marcam o final do governo populista e a chegada do golpe militar são esses dois. O primeiro é o comício na Central do Brasil. Esse é o comício em que o Jango anuncia as reformas de base. Então faz um comício gigantesco para apoiar o Jango nesse movimento político. Ou seja, vários aliados do Jango, vários aliados da esquerda brasileira vão lá se manifestar a favor das reformas. E é uma manifestação muito grande. Em resposta a isso, é feita outra manifestação organizada pela AUDN e principalmente pela Igreja Católica. Uma manifestação claramente de direita que se posicionava contra o Jango, que era chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa aqui é muito importante, gente. O vestibular sempre pergunta isso aqui é importante. Essa manifestação, ela se posicionava contra as reformas de base, contra Jango e uma coisa importante, ela pedia intervenção militar. Mais de 500 mil, na verdade os números variam bastante, tem gente que fala em 300 mil, tem gente que fala em 500 mil. Fato é que muitos brasileiros foram mobilizados por essa marcha pedindo um golpe militar. E não é à toa que 11 dias depois, no dia 30 de março, é feito o golpe civil-militar. O golpe feito pelos principais generais do Brasil, os generais golpistas, lembra? Tem o grupo dos golpistas e dos legalistas. Um grupo que acreditava que o Jango devia ser destituído. Eles destituem o Jango e assumem um governo provisório. O Jango ele acaba sendo mandado para o Uruguai e fica morando lá e eventualmente ele morre lá. E bom, por que o golpe é chamado de civil-militar? Você fala, por que tem civil nele se foi um golpe feito por militares? Eu feito por militar, mas principalmente por causa da marcha da família com Deus e pela liberdade, isso mostra como uma parte bem grande da população realmente apoiava o golpe. Então, por mais que tenha sido um golpe feito por militares, tanto que nos próximos 20 anos o Brasil vai ser presidido só por generais militares, a população apoiava o golpe. E, na verdade, uma característica muito emblemática desse caráter civil de um golpe militar são que quando o golpe acontece, várias ruas do Brasil, em especial no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, os tanques de guerra de várias guarnições vão para a rua, para ter desfile e tudo mais, para mostrar o golpe. E fato é que vários civis começam a abraçar os militares, parabenizar. Esse evento emblemático, onde a população parabeniza os militares por terem tirado o Jango, mostra esse caráter de que uma parcela da população bem grande, principalmente representada na marcha, realmente apoiava o golpe militar. A gente vai ver que esse cenário vai mudar bem radicalmente e rapidamente nos próximos anos. Mas isso que eu acabei de falar agora descreve o fim não só da república populista, mas como do populismo. Isso é que acaba com o populismo no Brasil e agora a gente vai começar o regime militar, o que todo mundo chama de ditadura. Os anos em que todos os presidentes do Brasil foram generais militares. Mas isso é assunto para a próxima aula e é como a gente vai começar, na verdade, a aula que vem. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. É basicamente isso que eu queria falar hoje. Que eu falo sempre no final do vídeo. Qualquer sugestão e feedback, eu vou ficar super feliz de receber de vocês. E é basicamente isso, gente. Espero que tenha uma boa semana, gente. Beijo.